Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao curso de Fundamentos de Vibrações, hoje com a nossa aula número 23. Então, relembrando rapidamente o que a gente viu na aula número 22, a gente estava discutindo conceitos de mecânica lagrangiana e a gente viu o desenvolvimento então da equação de Lagrange, né, e tratou de sistemas com restrições. A gente hoje então dá sequência ao conteúdo da disciplina, entrando no capítulo 7, onde a gente passa então a discutir sistemas contínuos. A gente segue então com o item 7.1, onde a gente faz uma breve introdução aí para o capítulo. De forma geral, a gente fala que estruturas reais, né, sempre apresentam massa e rigidez distribuídos. O que a gente fez então lá no capítulo de sistemas discretos, né, foi representar esses elementos a partir de parâmetros concentrados, né, utilizando elementos de massa, mola e assim por diante. Mas nem sempre esse tipo de representação é adequada. Nesse caso, uma alternativa é a gente utilizar funções espaciais para representar as propriedades do sistema. Isso nos leva então ao que a gente chama de um modelo de sistema contínuo ou de parâmetros distribuídos, que então é o tópico desse capítulo. A gente vai ver esse tipo de modelo, a gente vai chegar numa equação do movimento na forma de uma equação diferencial parcial, né, uma EDP, e que a gente vai passar a trabalhar então com um número infinito de graus de liberdade. A gente vai ver também ao longo desse capítulo alguns conceitos novos, e é importante ressaltar que muitos desses conceitos são a base de outros métodos que a gente emprega então para a solução de problemas de vibrações, incluindo, por exemplo, o método de Rayleigh-Ritz e o método de elementos finitos, que a gente não vai estar vendo na disciplina, né, mas como eu comentei, os conceitos que a gente vê aqui são muito importantes para esses métodos. A gente continua o conteúdo com o item 7.2, onde a gente trata então do problema de vibração axial de barras. Na sequência, então, a gente começa o item 7.2.1, onde a gente trata da equação do movimento. E para isso a gente dá uma olhada no caso de uma barra em vibração axial, como a gente vê aqui na figura. Nesse caso, a gente usa a variável x para indicar a direção axial da barra, de comprimento L, e propriedades área A, modo de elasticidade E e densidade ρ. E a gente está interessado, então, na vibração axial da barra, que a gente vai estar, então, indicando pela função U de x de t. A gente considera também que essa barra pode estar submetida a um carregamento, né, distribuído na forma de F de x de t de unidade Newton por metro. Se a gente considerar, então, um elemento infinitesimal, né, dessa barra de comprimento dx, né, e representar ele embaixo, a gente vai ver então que as forças atuando sobre esse elemento, a gente vai ter em cima, né, o nosso carregamento F vezes dx, né, de um lado o carregamento axial P e do outro lado o carregamento axial mais a variação dele, né, ao longo do comprimento dx, então que é dado aí com uma parcial de P em relação a x vezes dx. E se a gente aplicar a segunda lei de Newton, né, somatório de forças vai ser igual a massa vezes a aceleração do elemento infinitesimal, a gente tem então menos P, está assumindo a direção para a direita como positivo, mais P mais parcial de P em relação a x dx, mais F dx igual a ρ a dx, a massa do elemento, né, vezes a parcial de segunda ordem de U em relação ao tempo, né, que seria então a nossa aceleração. Na sequência, a gente pode cortar o P, né, e a gente reconhece que todos os termos restantes têm dx, que a gente pode cortar também. E por último, a gente fica então com ρA, parcial de segunda ordem de U em relação ao tempo, é igual a parcial de P em relação a x, mais F. A gente reconhece também que a gente pode escrever a força axial P como sendo a área vezes sigma, onde sigma aqui é a tensão normal, né, aplicada à seção transversal. Se a gente puxar a lei de Hooke, a gente tem também que a tensão nada mais é que módulo da cidade E vezes epsilon, a deformação, né? E por último, a gente tem da relação deformação-deslocamento, que epsilon é igual a parcial de U em relação a x. Assim, a gente pode reescrever a força P como sendo a área vezes o módulo da cidade vezes a parcial de U em relação ao x. E jogando isso então na expressão que a gente tinha obtido antes, a gente tem então ρA, parcial de U de segunda ordem em relação ao tempo, é igual a parcial em relação a x de A e parcial de U em relação a x, mais F. Essa então
a equação do movimento de vibração axial de barras. E como a gente tinha comentado, a gente tem então uma equação diferencial parcial aqui, né, de segunda ordem, e que a gente busca então solucionar no próximo item, né, no caso do problema de vibração livre. Esse seria então o item 7.2.2. Se a gente puxar então a nossa expressão ali de cima, né, e considerando o caso onde a força F é zero, e a gente vai assumir também para facilitar o equacionamento que o A e E são constantes. Então a nossa equação do movimento fica então ρA parcial de segunda ordem de 1 em relação ao tempo, né? Isso é igual a AE parcial de segunda ordem de 1 em relação a x, e a gente então pode cortar a área. E introduzindo uma constante c, a gente pode reescrever isso daqui como parcial de segunda ordem de 1 em relação a x é igual a 1 sobre c quadrado parcial de 1 em relação ao tempo de segunda ordem também, onde essa constante c é então a raiz do módulo da cidade sobre a densidade ρ. A gente pode solucionar essa equação diferencial parcial utilizando o método de separação de variáveis, né, que a gente já viu em outras disciplinas da graduação, e nesse caso a gente propõe uma solução do tipo u de x de t é igual a x de x, t de t, né, separado em duas funções, uma que só depende de x e outra que só depende do tempo. Se a gente substituir essa expressão na nossa equação diferencial, né, quando a gente deriva em relação a x apenas o x vai ser derivado, quando a gente deriva em relação ao tempo, apenas a função t vai ser derivada, e a gente fica então com x duas linhas, que multiplica t, é igual a 1 sobre c quadrado x t dois pontos, onde então o x duas linhas é a derivada de segunda ordem de x em relação ao tempo, e o t maiúsculo dois pontos, né, é a derivada segunda de t em relação ao tempo. Aí a gente pode separar os termos que dependem de x e de t e escrever isso aqui na forma de c quadrado, x duas linhas sobre x é igual ao t dois pontos sobre t. E a gente nota então que o termo à esquerda depende só de x, enquanto que o termo à direita depende só do tempo. A conclusão, então, é que para essa expressão ser verdade, ambos os termos têm que ser igual a uma constante, que eu vou estar definindo aqui como menos ômega ao quadrado. A gente poderia definir essa constante como sendo positiva ou zero, tá? Mas se vocês fizerem isso, vocês vão verificar que vocês terminam com um comportamento, uma solução trivial ou não oscilatória que para a gente não interessa. Então a gente vai trabalhar aqui com a constante como sendo igual a menos ômega ao quadrado. A gente termina então com duas equações diferenciais ordinárias, na forma de x duas linhas, mais ômega sobre c ao quadrado x igual a zero, t dois pontos mais ômega ao quadrado t igual a zero. Que são então equações diferentes que a gente já viu antes, na verdade é a mesma equação diferencial que a gente viu para sistemas de 1 grau de liberdade sem amortecimento, cuja resposta então é uma função harmônica, que a gente pode escrever então na forma de x de x igual a 1 cosseno de ômega sobre c vezes x, mais a 2 seno de ômega sobre c vezes x. E o t de t igual a b1 cosseno de ômega t, mais b2 seno de ômega t. A solução geral, então, fica a multiplicação dessas duas soluções, né? Então, u de x de t é igual a 1 cosseno de ômega sobre cx, mais a 2 seno de ômega sobre cx, que multiplica o b1 cosseno de ômega t mais o b2 seno de ômega t. As constantes que a gente tem nessa expressão, né, o A1, o A2, o B1 e o B2, né, dependem então das condições iniciais e de contorno que a gente vai aplicar para o nosso problema. Na sequência, gente, é interessante a gente analisar essa solução que a gente obteve, né, com vistas a um comportamento ondulatório, né, para sistemas contínuos. E a gente vê isso então no item 7.2.3, ondas elásticas. Bom, de forma geral, a gente pode mostrar que a solução que a gente obteve no item anterior, ela contempla, né, ondas se propagando no sentido positivo e negativo, né, ondas de comportamento harmônico. Para isso, a gente reescreve a solução que a gente obteve, né, utilizando identidades trigonométricas, na forma de u de x de t igual a seno de ômega sobre cx mais φ1, que multiplica seno de ômega t mais φ2. E nesse caso, o a, φ1 e φ2 são constantes que a gente então determinaria com base nas condições iniciais e condições de contorno.
A gente pode usar ainda uma outra relação trigonométrica para reescrever a nossa solução. E essa relação dá o seguinte: seno de ax mais b multiplicando seno de ct mais d, isso aqui é igual a 1 meio de cosseno de ax menos ct mais b menos d, menos cosseno de ax mais ct mais b mais d, que a gente nota então que é o mesmo formato da solução que a gente tem acima, né? De tal forma que a gente pode escrever a solução, o x de t, como sendo a sobre 2 cosseno de ômega sobre cx menos ômega t mais φ1 menos φ2, menos a sobre 2 cosseno de ômega cx mais ômega t mais φ1 mais φ2. A gente nota também o termo ômega c e a gente pode reescrever ele utilizando a definição do número de onda, né, que é dado então por k igual a ômega sobre c, e a gente junta também os valores de fase, né, então o φ1 menos φ2 eu vou chamar de φm, e o φ1 mais φ2 eu vou chamar de φp menos π, de tal forma que eu vou usar também aquela questão, o deslocamento em π do cosseno para tirar aquele sinal de menos que eu tenho ali na solução. Então no final a gente vai ficar com a sobre 2 cosseno de kx menos ômega t mais φm mais a2 cosseno de kx mais ômega t mais φp. E o que a gente pode notar é que o primeiro termo, então, ele descreve uma onda se propagando, né, o kx da propagação espacial, o ômega t a variação no tempo, né, uma onda então de comportamento harmônico na direção positiva. E o segundo termo então nos dá a mesma solução, mas agora, né, com a propagação na direção negativa. A gente pode notar também que a nossa solução ficou numa forma, né, de uma função cujo argumento nada mais é que kx menos ômega t mais φm mais né, a mesma função kx mais o ômega t mais φp. E dá para a gente mostrar que qualquer função que tenha o argumento kx menos ômega t ou kx mais ômega t é solução da nossa equação diferencial parcial de vibração axial, né? E por isso que a gente chama também de equação da onda, né? Já que esse tipo de solução é o que descreve uma onda se propagando. Na verdade, a mesma equação diferencial parcial a gente também obtém para problemas de vibração torsional, vibração de cordas e propagação acústica. Então todas elas, né, têm uma equação diferencial que a gente pode chamar então de equação da onda. Para mostrar, né, essa questão de qualquer função com argumento kx menos ômega t é solução, a gente pode usar um exemplo. Então eu pego aqui a função f de a igual a quadrado. Né? Então nesse caso a nossa proposta de solução ficaria, né, f de kx menos ômega t é igual a kx menos ômega t ao quadrado. Se eu fizer a derivada parcial em relação a x, né, dessa nossa proposta de solução, a gente vai ter então 2kx menos ômega t que multiplica k. E se eu derivar mais uma vez em relação a x, a gente fica simplesmente com 2k quadrado. Derivando agora em relação ao tempo, né, a gente fica com 2kx menos ômega t que multiplica menos ômega, e derivando mais uma vez, a gente fica com 2 ômega ao quadrado. Então, se eu levar esses resultados para a nossa equação diferencial parcial, né, que seria então, né, parcial de segunda ordem de f em relação a x é igual a 1 sobre c quadrado parcial de segunda ordem de f em relação ao tempo, né, isso fica 2k quadrado igual a 1 sobre c quadrado que multiplica ômega quadrado. Mas como k é igual a ômega sobre c, a gente conclui então que a nossa proposta de solução é realmente solução dessa equação diferencial. Na sequência, a gente olha então o item 7.2.4, onde a gente discute condições de contorno, autovalores e autofunções. Como a gente viu no caso anterior, a equação diferencial parcial de vibrações axial, a equação da onda, apresenta infinitas soluções, como a gente pode ver. Então, qualquer função que tenha aquele argumento kx menos ômega t é solução. A gente diz então que o conjunto de todas as possíveis soluções, as funções solução para a nossa equação diferencial, forma o nosso espaço solução, e a gente pode restringir esse espaço definindo condições de contorno para o problema. Então seja o exemplo então de uma barra engastada numa extremidade e livre na outra, onde eu vou utilizar, né, então, a variável x para indicar o eixo, né, a direção axial da nossa barra, né, e eu estou interessado então no deslocamento, né, o ux de t, né, da minha barra em vibração axial, cujas propriedades então são ρ, a, e comprimento L. Bom, o fato de a gente ter então uma barra engastada livre nos leva a duas condições de contorno, né? Então a gente vai ter na extremidade onde x igual a zero, né,
a gente vai ter deslocamento nulo, ou seja, né, U de 0t igual a zero, né, ali seria o engaste. Na outra extremidade, a gente vai ter que, não vou ter nenhuma força atuando naquela extremidade, consequentemente a gente diz que a tensão, né, na posição L de L, né, então seria nosso sigma de LT é igual a zero, e isso define então a condição livre para a nossa barra. Mas a gente viu também que a gente pode escrever a nossa tensão sigma como modularidade E vezes epsilon, a deformação, ou E vezes parcial de 1 em relação a x. Então, o fato de a nossa tensão ser nula, né, implica em a parcial de 1 em relação a x naquele ponto L ser igual a zero. A nossa primeira condição de contorno ali, de deslocamento nulo, a gente diz que é uma condição de contorno geométrica ou de Dirichlet. E já a segunda condição, né, que está associada então à derivada, a gente diz que é uma condição de contorno natural ou de Neumann. O próximo passo então é aplicar essas condições de contorno à solução que a gente obteve no item anterior. Mas para facilitar, a gente vai colocar a nossa solução naquele formato proposto pelo método de separação de variáveis, né? Então eu escrevo o x de t igual a uma função x de x e a função t de t, onde a função x então era o a1 cosseno de ômega sobre cx mais a2 seno de ômega sobre cx, e a nossa função t de t, né, b1 cosseno de ômega t mais b2 seno de ômega t. Então no primeiro caso, né, na primeira condição de contorno, né, a gente tem que u de 0 e t é igual a zero, né, então x de 0 que multiplica t de t, isso seria igual então, né, se a gente aplicar zero na nossa expressão, a gente vê só o cosseno dá 1, o seno dá 0, sobra só o A1, que multiplica t de t, e isso é igual a zero. Como a função t de t não pode ser nula, senão a gente teria a solução trivial, a gente conclui que o A1 é igual a zero. Então, na sequência, né, aplicando a outra condição de contorno, a gente viu então que parcial de 1 em relação a x no ponto L, né, é igual a zero, né, então a gente vai ter, a hora que eu aplicar a derivada, né, só vou derivar o x, né, no ponto L, que multiplica t de t. A derivada de x em relação a x fica então, a derivada do cosseno vai ficar menos seno, né? Então vai ficar menos ômega sobre c a 1 seno de ômega sobre cx. A derivada do seno vai virar o cosseno, né? Mais ômega sobre c a 2 cosseno de ômega sobre cx. Mas a gente já viu que o A1 zera, então sobra só o segundo termo, né? A gente fica então com ômega sobre c a 2 cosseno de ômega sobre c L que multiplica t de t, e isso igual a zero. Bom, a gente já viu, né, que o t de t não pode ser nulo, e a gente conclui então que a primeira parcela ali, né, o ômega sobre c a 2 cosseno de ômega sobre cl tem que ser igual a zero. Né? Jogando o ômega c para o outro lado, né, sobra só o A2 cosseno de ômega sobre cl igual a zero. Bom, gente, nesse caso o A2 ele não pode zerar novamente, porque como o A1 já tinha zerado, se o A2 zera, a gente acaba na solução trivial, a gente conclui então que o cosseno de ômega sobre CL tem que ser igual a zero. Para essa expressão ser verdade, né, a gente vai ter que o ômega sobre CL tem que ser igual então a 2n menos 1 π sobre 2, né? Então todos os termos que envolverem então π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2 vão estar zerando aquele nosso cosseno. E essa expressão ela acaba então definindo as frequências naturais do nosso sistema, que a gente define então como sendo ômega-n igual a 2n menos 1 π vezes c sobre 2l, onde o nosso n aqui vai de 1 até infinito. E a primeira coisa que a gente pode notar é que a gente passou então a ter infinitas frequências naturais para o nosso sistema, então diferente dos sistemas discretos, onde a gente tinha um número de frequências naturais igual ao número de graus de liberdade. Bom, associada a cada frequência natural ômega-n, a gente vai ter uma solução, então na forma de x de n de x igual a seno de ômega-n sobre cx, onde o n então varia de 1 até infinito. Essa expressão então é o que define as nossas autofunções. Assim como acontece com os nossos autovetores lá para sistemas discretos, a gente pode mostrar que as autofunções elas são ortogonais entre si, de tal forma que a gente pode utilizar elas, né, para escrever a solução final do nosso problema através de uma combinação linear. Então a gente vai ter, né, que u de x e t vai ser igual ao somatório n de 1 até infinito de xn de x, tn de t, onde aqui as funções tn de t funcionam como os nossos coeficientes da combinação linear.
E para o exemplo anterior, a gente tem então, né, que o x de t é igual ao somatório n de 1 até infinito, seno de ômega nc vezes x, que multiplica então a n cosseno de ômega nt mais bn seno de ômega nt. Nesse caso, o an e o bn, né, são constantes que a gente define então com base nas condições iniciais. Dando sequência, a gente pode mostrar, então, provar essa propriedade de ortogonalidade das autofunções, o item 7.2.5. De forma geral, a gente diz que duas funções f de x e g de x são ortogonais entre si se, em um determinado intervalo, a e b, se a integral de a b de f de x vezes g de x dx é igual a zero. Isso seria, então, equivalente ao produto interno que a gente faz entre vetores. Bom, para provar a propriedade de ortogonalidade para as autofunções, a gente volta na equação diferencial parcial para a vibração axial, né? A gente tinha lá, né, ρA parcial de u de segunda ordem em relação ao tempo era igual a parcial em relação a x de EA parcial de u em relação a x. E a gente usa então a forma de resposta que a gente utilizou lá no método de separação de variáveis, né? U de x de t é igual ao x de x e o t de t. E a gente viu que o t de t era uma função harmônica, né? Na forma de b1 cosseno de ômega t mais b2 seno de ômega t. De tal forma que se a gente derivar a nossa solução né, duas vezes em relação ao tempo, né, fazer parcial de segunda ordem de u em relação ao tempo, a gente tem, né, o x não é derivado, né, fica então x t dois pontos, e no caso uma função harmônica, né, derivada segunda vai aparecer um menos ômega multiplicando, né, então isso aqui é igual a menos ômega x t. Então se a gente voltar e substituir isso na equação diferencial parcial, a gente vai acabar então com menos ômega ao quadrado, ρa x t, igual a EA x', né, que é a parcial em relação a x, né? Isso tudo que está entre parênteses derivado mais uma vez, a gente coloca mais um linha, né, e a função t pode sair de dentro do parênteses, já que ela é uma função só do tempo, né? Então, para a derivada em relação a x é como se fosse uma constante. A gente consegue então cortar as funções t e a gente fica só com menos ômega ao quadrado, ρax igual a EAx', né, que está entre parênteses, linha. Bom, de forma geral, todas as autofunções vão ter que obedecer essa expressão. Então, se eu pegar a jésima autofunção, né, o xj, né, eu fico então com EA xj', né, tudo entre parênteses derivado em relação a x, né, linha novamente, igual a menos ômega j ao quadrado, ρa xj, onde nesse caso o ômega j é o alto valor associado à alta função xj. E eu posso multiplicar então pela késima autofunção, o xk, né, e integrar isso aqui de 0 a L. Então eu vou ter integral de 0 a L, né, de EA xj', né, tudo entre parênteses linha, que multiplica xk dx. Isso é igual a integral de 0 a L de menos ômega j ao quadrado, ρa xj, xk dx. Bom, a gente pode integrar o termo à esquerda, né, fazer uma integração por partes dele. Né? Então, se eu integrar por partes, eu retiro o parênteses ali que está sendo derivado, né? Então sobra EA xj', que multiplica xk de 0 a L, menos a integral de 0 a L de EA xj', que multiplica, eu faço a derivada, né, do xk' dx. Isso aqui é igual a menos ômega j ao quadrado, integral de 0 a L, de ρa xj, xk dx, onde eu então tirei o ômega j ao quadrado, né, de dentro da integral. Bom, para condições de contorno simples, né, se eu tiver, por exemplo, uma extremidade livre, a gente viu que eu teria o x', né, a parcial em relação a x igual a zero. E no caso de um engaste, a gente vai ter que o deslocamento é zero. O que a gente pode notar, então, é que aquele primeiro termo, lá da derivação por partes, ele envolve tanto o x', né, o x', como o próprio x'. Ou seja, se eu tiver uma condição livre ou um engaste, em ambos os casos, aquele termo zera. Né, então, ele seria nulo. De tal forma, então, que a gente escreve integral de 0 a L de EA xj', o xk' dx é igual a ômega j ao quadrado, integral de 0 a L, de ρa xj', xk dx.
Bom, gente, a gente pode obter exatamente a mesma expressão se em vez de eu começar com xj e multiplicar por xk, eu começar por xk e multiplicar por cj. Então, ou seja, né, a gente teria uma expressão na forma de integral de 0 a L de EA xk linha xj linha dx igual a ômega k ao quadrado, integral de 0 a L rho a xk xj dx. Não, o que muda então seria o nosso alto valor aqui, que seria o alto valor ômega k. Então, se eu subtrair uma expressão da outra, o termo à esquerda é exatamente igual, só tem a ordem trocada ali, né? Mas ele zeraria. Né? E do outro lado, né, como eu tenho alto-valores diferentes, a gente acaba então com ômega j ao quadrado menos ômega k ao quadrado, integral de 0 a L, rho a x1k xj dx. Então, no caso de alto-valores distintos, né, o j diferente de k, né, a gente vai ter que o que está entre parênteses não pode zerar, a gente conclui então que a nossa integral tem que ser zero, ou seja, a integral de 0 a L de rho a xk xj dx é igual a zero. Essa então define a propriedade de ortogonalidade das autofunções em relação à massa, já que eu tenho o ρ e o a ali dentro da nossa integral. Se essa integral é zero e eu voltar na expressão anterior, a gente vai notar que a outra integral também tem que ser zero, ou seja, integral de 0 a L de EA xk', né, xj' dx, isso também tem que ser zero, e essa então é a propriedade de ortogonalidade das autofunções com relação à rigidez. A gente pode generalizar essas propriedades de ortogonalidade, né, escrevendo então, né, integral de 0 a L de ρ a xj xk dx, isso é igual a zero se o j é diferente de k, e igual a um valor mj, né, para j igual a k. E no caso da integral de 0 a L de EA xj' xk' dx, isso fica igual a zero para j diferente de k, e um kj para j igual a k. Esse mj e o kj a gente chama então de massa modal e rigidez modal. Se a gente tiver o caso onde as nossas autofunções estão normalizadas pela massa, o que a gente tem então é que o mj é igual a 1 para j de 1 até infinito, e o nosso kj é exatamente os nossos autovalores, né? É igual a ômega j ao quadrado para j também, né, variando de 1 até infinito. Essas então as nossas propriedades de ortogonalidade. Gente, com isso a gente fecha a aula de hoje e na próxima aula então a gente usa essas nossas autofunções para resolver o problema de vibração livre. Até lá!